Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Bom, no Dicas de Inglês de hoje eu vou passar para vocês algo que provavelmente vocês já viram aí pelas ruas, o nome de algum estabelecimento, que tem lá um apóstrofe e um S, e alguns talvez já até saibam o que isso significa, mas vamos lá, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, até porque isso é bem simples mesmo. Então eu tenho algo que nós chamamos de possession. No inglês, que a gente usa o apóstrofe e um S, indicando que aquela pessoa tem a posse de alguma coisa, tá? Ou que aquela pessoa está, aquela coisa ou uma pessoa está relacionada a outra pessoa, tem alguma ligação entre elas. No exemplo que eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei como se fosse uma família, tá? O marido, a esposa e um filho, tá? Eles têm essa relação entre eles, ok? Vai ficar bem simples agora para vocês. Olha, eu tenho o Paul, a Mary e o filho dos dois, que é o Harry, ok? Aqui eu tenho, olha, aqui, Paul is Harry's father. O que quer dizer isso? Olha, que o Paul é o pai do Harry. Então, o difícil disso é o quê? É que eu não falo como no português, é invertido, olha. Eu coloco o Harry e depois o pai. Então, comparado com o português, seria invertido, tá? Traduzindo ao pé da letra, seria o Paul é Harry pai. Não faz muito sentido, né? Mas no inglês é assim. Então, olha, Paul is Harry's father. Esse apóstrofe S, ele indica essa relação entre eles. Harry is Paul's son. Tá? O Harry, ele é o filho do Paul. Aqui eu coloquei os parentescos aqui, o que é um do outro. Mas poderia ser algum objeto, por exemplo, Paul's house, seria a casa do Paul, ok? E por último aqui, Mary is Paul's wife. A Mary é a esposa do Paul. Então sempre lembrem que a relação vai depois da pessoa, diferente do português. Então aqui, ó, esposa, então, ó, Mary é Paul, esposa, ao invés de esposa do Paul, ok? Vou colocar mais algumas formas de utilizar aqui o apóstrofe S para vocês. Bom, agora então eu coloquei alguns exemplos de objetos onde as pessoas têm a posse desse objeto, e não mais aquela relação de parentesco. Então nesse exemplo aqui eu tenho, olha, Paul's car is red. O carro do Paul é vermelho. Mas quando eu troco, ao invés de colocar o nome da pessoa, eu coloco um adjetivo possessivo, eu coloco his car is red. Aí eu não vou utilizar o apóstrofe S. Aqui já está dizendo, o carro dele é vermelho. Está bem? Então, com o adjetivo possessivo, ele já indica a posse, eu não preciso colocar o apóstrofe S. Está bem? Mais um exemplo aqui, Mary's computer is expensive. O computador da Mary é caro. E quando eu troco também por um adjetivo possessivo, her computer is expensive. Novamente não coloco o apóstrofe S. E aqui uma dica para vocês, olha, usually for people, a gente usa essa regra de apóstrofe S indicando a posse normalmente para as pessoas. Porque quem possui as coisas são as pessoas. Normalmente, uma coisa não possui outra coisa. Tem algumas exceções, por exemplo, que eu posso falar sobre a cidade, as coisas de uma cidade. Aí eu colocaria também atribuindo a posse dessas coisas para a cidade. Por exemplo, as montanhas de uma cidade. Por exemplo, São Paulo's Mountains, eu indico a posse dessas montanhas a São Paulo. Tem algumas exceções aí. Mas normalmente você vai utilizar isso para pessoas. Somente as pessoas possuem coisas. Coisas não possuem outras coisas. Tá bem? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês quando eu tenho coisas, como eu utilizo. Bom, agora então um exemplo quando eu tenho alguma coisa possuindo outra coisa. Vamos dizer assim. Por exemplo, the house door, que seria a porta da casa, tá? Normalmente eu não indico essa posse de um objeto a outro com apóstrofe S, tá? E da mesma forma eu tento evitar o oposto. Quando eu tenho uma pessoa, normalmente eu não faço dessa forma aqui, eu coloco o apóstrofe S.
Então, ao invés disso daqui, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, the door of the house, que seria o quê? A porta da casa. Então, você vai colocar isso daqui, of the, para fazer a posse de algum objeto, um objeto possuindo outro objeto, ok? No caso aqui, vamos entender que essa porta, ela pertence à casa. The car's wheel, a roda do carro. Novamente, o carro é um objeto, a roda é outro objeto, normalmente um objeto não possui outro, então não vou utilizar essa forma, vou falar the wheel of the car, ok? A roda do carro. Bom, por hoje então é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar aqui embaixo que eu vou respondendo aqui. E novamente vou deixar um link para download também de alguns exercícios relacionados a essa aula. So see you next class. Bye bye and thank you.